Um episódio do Oliveira e Dias Podcast. Pessoal, sou o Iago, quero agradecer vocês que estão aqui assistindo com a gente. Acompanhe nossas redes sociais. No Instagram, logo a gente vai estar lá, essa entrevista vai estar lá no Spotify, TikTok, tudo, então acompanhe lá. E hoje nós temos um convidado mega especial, o Lucas Santos, que é um empresário aqui de Inhumas, tem contribuído muito para a nossa cidade. E queria, de início, você se apresentasse para o pessoal te conhecer mais. Então, vamos lá. Obrigado pelo convite. Meu nome é Lucas Santos, sou aqui de Inhumas mesmo. Vim de uma família de comerciantes desde a época dos meus avós e hoje estou aqui também seguindo o trabalho como empresário e comerciante aqui na cidade de Inhumas. E agradeço o convite. Excelente. Lucas, atualmente, quais são os seus empreendimentos aqui? Como você tem? Hoje aqui em Inhumas a gente trabalha no ramo do varejo. Minha família tem algumas lojas. Quem é aqui de Inhumas provavelmente conhece. A mais antiga é o Américos Calçados, que começou com o meu avô. Logo em seguida veio o Lucas Magazine. Quem iniciou a história do Lucas Magazine foi meu pai. E eu também tenho a parte do Lucas Magazine Tech, que é de aparelhos eletrônicos. E o nosso último empreendimento, que é um filho novo que nasceu agora, é o Posto Petronas 3MD, ali em frente a Centro Álcool, ao lado do Trevo de Santa Rosa. Eu acho que todo mundo já deve ter passado por lá já. Eu já fui lá já. Fui lá no dia da inauguração, já estava lá já sendo cliente já. O Lucas, outra coisa também que assim, eu sempre costumo falar, eu não acredito muito em sorte ou simplesmente destino. Não sei se você compartilha da mesma ideia. Eu acredito muito em trabalho, certo? Você acha que, por exemplo, sem o trabalho, simplesmente com a influência da sua família de ser comerciante, você conseguiria estar onde você está hoje? Ou foi muito trabalho, foi muita dedicação? Ou se eles contribuíram, contribuíram em quê? Por exemplo, para você estar sendo a pessoa que você é hoje, o destaque que você está sendo hoje na cidade de Inhumas. Eu também acredito muito no trabalho. A sorte tá ali, a gente sempre conta com ela, mas a sorte sem o esforço, sem o trabalho, não vira nada. Sobre o que você falou da minha família, eles são o meu grande ponto de apoio e uma coisa que eu sempre aprendi em casa foi o exemplo do trabalho, da dedicação. E se a gente fazer as coisas certinho, fazer para dar certo, o negócio anda. Então não tem muito segredo. É ser transparente com as pessoas, é ali no dia após dia, não tem milagre, é toda uma construção. Se eu for fazendo, pondo um tijolinho a cada dia, ao longo do tempo, as coisas vão dar certo. Muita persistência também, né? Porque às vezes as pessoas veem o empresário e vê a parte boa, né? Que é porque Instagram, rede social, a gente mostra o que a gente quer, né? Isso. Mas não vê todas as lutas que passam no dia, né? Então, às vezes você vai fazer um investimento aqui, vai fazer alguma coisa ali, por trás não seria um sofrimento, mas aquelas lutas, né? Então, Sempre tem as lutas e assim, vocês também hoje que o Samuel que já é empresário, que tem um crescimento muito bom, não é tudo que a gente faz que dá certo, não, sim. tá? Só que se a gente Realmente. persistir e for colocando ali degrau por degrau, tende muito mais a dar certo do que dar errado. Se não fizer, não vai saber se deu certo. Não vai saber. Como é que você vai? Como é que você vai fazer isso? Hoje, assim, o que que você considera assim mais difícil para o empreendedor? Que você fala assim que é o obstáculo mais difícil a superar e a dificuldade do dia a dia. Hoje em dia, um negócio que eu acho difícil, que a gente sempre tem que ter, é difícil, mas na hora que você consegue, se torna fácil, que é conquistar a confiança das pessoas. A gente trabalhando certo, até conquistar a confiança das pessoas, vai um tempo. Uhum. Mas quando você conquista, você mostra que você faz para dar certo, você é transparente. Como a gente está numa cidade do interior, o que eu acredito? Hoje eu fiz uma venda para você, deu tudo certo, você vai gostar do meu trabalho. Eu tenho certeza que você vai comentar com outra pessoa.
fiz um negócio com o Lucas, deu certo, gostei. Então, assim, esse boca a boca, pra gente que tá aqui numa cidade do interior, é diferente um pouco da capital, porque da capital você fez uma venda. Talvez esse cara nunca mais te compra. Agora aqui, como a gente tá numa cidade do interior, uma cidade muito boa que é em Umas, eu acredito que essa confiança que a gente adquire ao longo do tempo com as pessoas é difícil no começo, mas na hora que você tem ela, se torna um ponto positivo para a gente que vive aí do comércio e das Sim. vendas. Isso. Até aqui na imobiliária a gente vende casa, né? Uhum. Então é um bem assim mais pensado. A pessoa pensa um É um pouco negócio mais. da vida, né? Para É. muita gente. Tem muita gente que vai comprar uma Exato. casa na vida O inteira. maior sonho da É o pessoa. maior sonho. Então, o Samuel, a gente até conversa muito para construir os conteúdos. E o pessoal, assim, quando você entrega, é uma coisa assim muito incrível, que o pessoal realizou um sonho, né, daquele trabalho. E relacionando ali com o que você falou, aquela pessoa satisfeita traz outras. Então, assim, não é uma coisa de hoje para amanhã, né? Então, no longo prazo, né, traz resultados, assim, grandes demais, né, pra gente poder trabalhar. Principalmente a casa, né? Exato. Que é um negócio Mas assim, muito até importante. na parte comercial, o Samuel até já elogiou que ele foi comprar de você, depois ele até pode comentar, ele fica observando, né, com o atendimento. E isso, assim, é muito bom, porque às vezes a gente deixa de comprar uma coisa em algum lugar por falta de coisas básicas, né, do bom atendimento, da pessoa poder ouvir o seu problema, né, por mais que às vezes você não consiga resolver na hora, você ouvir. Então, o Samuel até comentou de um episódio, mas foi algo assim, que às vezes as pessoas não veem, né, de bater esse longo prazo, esse cuidado, essa credibilidade, né, então são coisas importantes, né. Isso. Eu também acredito nisso. O que o Iago está falando, que eu até ia falar, né, para você citar um exemplo, se isso acontece sempre, ou tipo assim, que eu acho interessante que eu falo para os meninos, para todas as pessoas que estão ao meu redor, é que a gente é resolvedor de problema. Eu tava com um problema, né, o celular quebrou, aí tinha que levar para Goiânia ou deixar aqui. Aí eu fui lá, né, conversei lá, no caso, né, falou, não, aí tem que mandar para Goiânia, e de repente você ligou para mim, e falou, né? Falou, não, por que você não deixou? Eu falei, não, porque eu não posso ficar sem o celular. Você falou, não, vem cá que eu vou resolver o seu problema. Foi aonde você resolveu. Aí depois eu até, quando isso acontece, eu trago até para as reuniões, que eu faço reunião aqui toda segunda-feira de manhã, e falo para eles, ó, vocês têm que aprender a resolver problema. Por quê? Porque eu ia sair de lá e numa eventualidade, na hora que eu estivesse lá, que eu visse se fosse rápido arrumar, porque eu não podia ficar sem o aparelho de um dia para o outro, porque a gente que é comerciante sabe que é o quanto é difícil, né? Ficar sem a ferramenta de trabalho, porque o celular para a gente não é como se diz, né, um acessório, um luxo, é uma ferramenta de trabalho para a gente que está no mercado, né? Então, assim, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa visão que eu sei que você tem, que é de resolver problemas, ou seja, que é deixar a pessoa sair dali com suas dúvidas toda sanada e, com certeza, né, conquistar o objetivo dela naquele momento ali. É isso aí que você falou, Samuel. É um negócio que eu carrego para a vida e também passo lá para os meus meninos. Porque quando eu for entrar em contato com você, eu quero que você resolva meu problema. E da mesma forma, quando alguém chegar até mim, ela está com um problema, eu vou resolver o problema. Outra coisa que você falou que eu também concordo. A gente é resolvedor de problema. A pessoa, quanto mais problema ela resolve e com rapidez, mais ela é bem-sucedida, mais ela vai ter sucesso. Então, assim, a gente que é comerciante, na verdade, a gente é um resolvedor de problema. Isso. Se não resolver problema, não vai. E outra também, eu creio assim que você também deve ter essa visão por lá, que aquele colaborador ou aquela pessoa que está com a gente, ajudando, né, a gente como empresa, como equipe, Abraça a causa, né? isso, a pessoa que no caso assim, que ela tem aquele pensamento de resolver problema, essa pessoa provavelmente ela vai estar um pouco acima, o salário dela vai melhorar e com certeza ela vai ter uma responsabilidade maior dentro da empresa, né? Sobre isso aí, vamos falar de vendedor e de os colaboradores que trabalham com a gente. Todo mundo trabalha para poder ter dinheiro. Sim. E assim, o que eu acredito muito? Quanto mais problema ou com mais agilidade
ela resolve, mais ela merece ganhar. Eu acredito muito no merecimento perante o seu trabalho. Então, assim, traduzindo, o vendedor, o que faz o vendedor vender mais? É comissão e é dinheiro. Isso. Então, assim, quando os clientes vão entrar em contato e ele consegue resolver o problema do cliente, consequentemente ele consegue fazer mais vendas, ele vai ganhar mais. E o que move o vendedor é dinheiro. Isso mesmo. Teve outra que eu achei interessante. Você abriu uma caixinha de pergunta. Não lembro o que estava na pergunta direito, mas estava perguntando sobre o vendedor. Se podia mandar esse vendedor embora, que só chega atrasado. Só que, porém, ele batia as metas. Aí eu achei interessante você falando, né? Não, manda embora, que eu contrato ele. Manda embora e manda ele pra mim. Trazendo pra cá. Porque, assim, na empresa, assim, cada pessoa tem sua função. Só que a função do vendedor é vender, não é puxar saco. Então, isso aí eu até postei há uns dias atrás no meu Instagram. Eu quero ter a pessoa, pode ser até indisciplinada, porém, se ela me entrega resultado, ela vai estar no lugar certo, Sim. que é do vendedor. E eu também preciso das pessoas disciplinadas para poder organizar a parte de trás, né? Então, cada um tem um jeito, tem espaço para todo mundo e é estilo. Eu sou mais o estilo do comercial, das vendas. Você também eu sei que é, mas eu tenho certeza que você precisa de uma pessoa que não é tão bom em vendas, mas é melhor na organização, fica ali na parte de trás. Então, não é defeito nem qualidade, mas o vendedor ele tem que ser, é bom para conversar, é bom para falar, consequentemente ele vai vender mais e trazer mais dinheiro para o caixa, porque a empresa só funciona se tiver vendas. Tem que ter, né? Tem que ter vendas. Nós tivemos aqui a presença no início do Ledivaldo Cosmete, né? Que é um empresário grande nome aqui de Umas. Uma das coisas que ele fala muito sobre pessoas, né? E queria te perguntar assim, como que você tem trabalhado, porque você tem uma equipe muito grande, né? De várias pessoas, tanto na parte na frente, quanto nos bastidores, trabalhando, como você falou. Como que você atua nessa parte de gestão de pessoas, né? Tanto na contratação quanto na gestão de quem está trabalhando lá. Como que é o jeito que eu faço, que vem dado certo, tem vários jeitos. Talvez o meu não é o melhor, mas é o que eu me adequei. É o exemplo. Então, assim, se você for um chefe que só manda, mas não faz, a pessoa ela vai fazer ele na sua frente, mas na hora que você virar as costas, ela volta e faz do jeito que ela acha que é certo. Agora, se você pede para fazer, manda para fazer, faz, como ela vai ver você fazendo o que você pediu ou ordenou ali, ela te segue. Então, assim, a gente tem que ser mais líder e menos chefe. Sim. Você tem que também olhar o lado da pessoa. Às vezes ela não está num dia bom, então a gente tem que procurar ser humano. E o jeito que eu entendi que eu consigo trazer as pessoas para o meu lado é sendo parceiro também e dando um exemplo. Ó, vamos fazer assim, assim, assim. Ah, mas o Lucas faz? Faz. Então, consequentemente, ela vai te copiar, né? Então, os funcionários ali acaba que eu acredito muito que é o reflexo do dono da empresa. Aquela frase, né? O seu liderado é o reflexo do seu líder também, né? Outra coisa também, como que você lida com o, vou falar colaborador, mas também pode ser com as pessoas também, no caso, com os ingratos. Seja um colaborador, seja com as pessoas ingratas. E como você lida quando você percebe que muitas das vezes a pessoa tenta se aproximar simplesmente por interesse ou por, sei lá, status ou alguma coisa assim. Como que você lida com, vou falar pessoa em geral, que muitas das vezes você sabe que tem, todo mundo sabe que é normal isso acontecer. Como que você lida com esse tipo de pessoa? Eu, Samuel, não dou muita moral pra isso, não. Eu faço o meu, faço o que acho que é certo. Pessoa, você falar que lida só por interesse. Eu vou ali até onde eu faria com uma pessoa que é normal e cada um faz o seu. Eu não me importo com isso, não, cara. Deixo passar. E com o ingrato também você não... Cara, eu não dou moral, não. Isso aí é de mim mesmo. Com ingrato, assim,
Se a gente fica remoendo alguma coisa ali, a pessoa foi ingrata com você, às vezes a gente fica até decepcionado, ou ali um fundinho querendo uma vingança, falar, eu ajudei esse cara e estamos sacaneando. Eu não dou moral pra você não, eu falo, não, vamos seguir o caminho e hoje em dia a gente é muito dinâmico, eu conheço muita gente, às vezes saiu uma pessoa ingrata ali, mas entrou 10 pessoas que são gratas, que vão me agregar, então é um negócio que eu não perco tempo com isso, não. Porque senão a gente acaba se contaminando com aquilo, né? Da pessoa, né? É o que ela tem pra É o meu oferecer. jeito, cara, eu deixo passar. Eu costumo sempre falar assim, no ambiente que a gente tá, a gente tem que focar mais em quem agrega do que quem não agrega. É claro que se a gente tiver, né, poder sobre o ambiente, a gente vai dar um jeito de tirar aquela pessoa de perto, né, no poder, como na sua empresa, por exemplo, né? Você não ia aceitar esse tipo de pessoa lá. Mas é muito importante a gente focar em mais na pessoa que agrega pra gente do que na pessoa que muitas das vezes só quer sugar ou tirar proveito, certo? Outra coisa também, Lucas. Uma pessoa, um tipo de personalidade assim que você admira, uma personalidade que você admira numa pessoa. Por exemplo, aquela pessoa mais que é mais correria, aquela pessoa que é um pouco mais centrada, aquela pessoa que é mais, como se diz, mostra ser um pouco mais verdadeira. Que tipo de personalidade assim que você admira numa pessoa? Jogando por geral, sem ser uma pessoa específica, eu admiro numa pessoa que é transparente. Transparência. Transparência. É, vamos fazer um negócio ali, às vezes a pessoa fala, vamos, mas não faz. Uhum. Agora, assim, é muito melhor, Samuel, vamos fazer isso? Você não vai ter condição de fazer, talvez, o que eu estou pedindo. Eu prefiro que você me fala, Lucas, não dá certo, por isso, por isso, por isso. Do que você falar, não, vamos fazer. E aí depois eu te ligar e ficar enrolando e o negócio nunca sair. Então, um negócio que eu admiro bastante em pessoas é a transparência. Vamos fazer, vamos fazer, não dá. Por isso, por isso, por isso. Então vamos arrumar outro jeito. Isso barra muito na confiança, né? Confiança. Porque às vezes você conta com a pessoa naquilo que ela falou que ia fazer e ela, tipo assim, largou, né? Então a Esse é um gente não trem que eu pode não confiar, gosto né? de pessoa enrolada. Uhum. Então, assim, vamos, ou vamos fazer, não dá. Por quê? Porque é assim, assim, assado. Eu acho que eu ia fazer no início, mas o Samuel até traz o filho dele pro escritório algumas vezes e tenta empurrar ele para dar uma deslanchada. E a gente vê que a gente reflete muito os nossos pais, né? E eu queria te perguntar como que nisso tudo que você já contou aqui no seu empreender, nessas empresas que vocês já construíram, nesse trabalho que você tem com os funcionários e tudo isso que a gente está conversando, qual foi a influência dos seus pais, né? Se eles já colocaram você para fazer algumas atividades que pudessem tá despertando em você essa parte, né, empreendedora, ou foi você mesmo assim que Não, que apareceu? questão de sair da influência foi 100% dos meus pais, tá? Eu vou ser bem sincero, eu não venho de história triste. A minha família, a vida inteira foi comerciante, desde a época dos meus avós. Nós viemos de uma família classe média boa, aqui para a nossa realidade em Umas, e fruto do trabalho do comércio. Então, desde criança, eu fui criado em balcão de loja. Então, assim, desde que eu me lembro ali, por volta de 10 anos, eu já estava na loja ali Sim. aprendendo. Já passei também por todas as áreas da loja. Eu já fui entregador, eu já fui caixa, estoquista. Chegou mercadoria, vamos desembalar. Ah, precisou de um negócio ali, vamos entregar, vamos. Então, assim, questão do âmbito familiar, o meu foi muito bom. E hoje a gente está melhorando de vida, está crescendo, Uhum. movido ao exemplo que eu sempre tive dentro de casa. E é um negócio que eu quero repassar pro meu menino, que hoje ele já está com 9 anos e já está na hora de poder começar a agarrar ali. No começo é uma brincadeira, mas é uma brincadeira Que tem que ter um destino, né? que tem que ter um destino, né? Você já brinca, já mostrando pra Já ela brinca já onde quer chegar. ensinando. Isso.
Esse dia para trás eu li uma frase, né, sobre o ensino. No final da frase falava, né, que o exemplo ele arrasta, Arrasta. ele arrasta. Eu achei interessante que quando eu vou ministrar na igreja e tudo mais, né, eu costumo parar ali um pouco, ler a Bíblia, e eu estava lendo a Bíblia, né, todo dia de noite, eu lia 2, 3 capítulos, um propósito que eu fiz. Passado um tempo, o Abraão vinha e sentava do meu lado. Aí teve um dia que eu não sei o que ele estava fazendo, sei que ele foi lá ler a Bíblia, eu não podia. Ele sentou na cadeira que era minha, e minha filha de 2 anos sentou na cadeira que era dele e começou a imitar o irmão. Não sabe ler, não. Aí pegou a dela de desenho. Tava olhando. Folheando, folheando. E esses dias para trás, deu até uma palavrinha na igreja, porque eu dou uma palavra, então ele tem essa vontade, que ele vê, né? Aí ele chegou no pastor Vilmar e falou, não, pediu, né, para estar pregando, para falar lá na igreja, e ele deixou. Aí ele vai lá, pede minha Bíblia, pede o iPad e tal. Aí colocou lá na mesa dele, na hora que eu saí, do mesmo jeito que eu faço para estudar, sem eu falar nada. Ele só perguntou se podia pegar, eu falei que podia. Tava lá a Bíblia dele, as outras Bíblias, um livro e um negócio para ele anotar os Ele poder treinos. Do jeito que eu faço, Aí ele tá o fez. exemplo O dele em exemplo. casa. O exemplo. Que o exemplo arrasta. Isso. E E você é arrasta- fruto do exemplo, né? E seu Arrasta. filho vai ser também. Vai ser. E o exemplo, ela arrasta muito mais do que a palavra. Porque falar, a gente pode chegar aqui e falar um negócio bonito, ou qualquer outro âmbito, até dentro de casa. Mas se você falar um negócio e fazer outro, É. não tem o mesmo, como é que fala? Não funciona do mesmo jeito. Se você der o exemplo, principalmente dentro de casa, questão familiar, que é da onde que eu vim, vamos trabalhar, vamos. Aí eu via meu pai trabalhando, minha mãe trabalhando, fui trabalhar e você aprende a gostar. fazer. Então, o exemplo, ele arrasta muito mais do que só a palavra. E quantas coisas que nós, quando era criança, lembra, que os pais nem sabem que a gente lembra. Tipo, por exemplo, a gente, de brigas, de coisas que construíram, trabalho que você falou, os pais nem imaginam, mas eles viram. Então eles estão vendo, Fica né? ali uma sementinha guardada, né? Fica, Nos guardado. momentos da infância. Exato. Aí você comentou aí, tipo assim, eu não vi, né, de história triste. Eu vejo que triste mesmo é a pessoa que não consegue vencer, né? Isso que é tristeza. Alguns, é claro, né, de uma história mais difícil, mas eu não consigo enxergar uma pessoa que conta muita história triste. Eu acredito muito naquela pessoa de história difícil e na pessoa que assim, que a gente que é pai, trabalha, proporciona, né? Que nem seu pai, no caso, proporcionou uma vida boa para você. Eu tá fazendo o mesmo com o meu filho, entendeu? E tudo mais para quê? Para que ele cresça, para que ele aprenda, para que ele desenvolva, né, o suficiente. Mas assim, eu não sou muito fã de vitimismo. Eu não sou muito fã de também não sou. vitimismo. Tipo assim, me ajuda, as coisas para mim nunca deu certo, tal e tudo mais. O que que você tem para falar para essa pessoa que muitas das vezes se vitimiza e muitas das vezes usa a sua própria história, no caso, para se diminuir? Ou seja, a mesma coisa de eu usar a minha história para me diminuir. Falar, eu vim de família humilde, sempre estudei em escola pública, não tive acesso à escola melhor, ou simplesmente assim, meu pai nunca me deu atenção, que nem você teve exemplo dentro de casa, né? Às vezes uma pessoa de família boa pega e fala assim, meu pai sempre soube de trabalhar, mas nunca olhou para mim, nunca me viu, nunca me ensinou a fazer nada, nunca fez isso e aquilo outro. Que eu acredito? Nós estamos aqui na Terra, nessa passagem, é para poder melhorar. Então, todo mundo, a função nossa aqui é chegar no fim da vida melhor do que quando nasceu. É isso que eu acredito em relação à crença mesmo. E sobre vitimismo, se você ficar se fazendo de vítima, acaba que no seu subconsciente você vai acreditar que você é a vítima. Agora a pessoa que é positiva fala assim, hoje não tá bom, mas o que eu posso fazer para melhorar? Eu posso fazer isso, isso e isso. Ela começa a fazer, os trem começa a dar certo. Então, assim, quem fica se fazendo de vítima, realmente parece que não dá certo, não.
Mas se tá ruim e ela corre atrás, ou ela procura uma ajuda de uma pessoa que ela admira, de uma pessoa que pode ser um conselheiro, ou uma pessoa da igreja, ou uma pessoa que ela gosta, fala assim: eu quero ser igual a esse cara um dia. Vou lá trocar uma palavrinha com ele. 5 minutos resolve. E assim, hoje que a gente já está mais estabilizado, às vezes está numa condição melhor, é bom também. Falar para todo mundo aqui que se considera que está bem, chegar uma pessoa pedindo uma ajuda, um conselho, ajuda também, cara. Às vezes ela Sim. não tem uma referência dentro de casa. E também outra coisa que eu acredito, assim, a gente até vê na prática. Às vezes você escutar um conselho de um desconhecido vale mais do que o conselho ali de uma pessoa Verdade. próxima, né? Então, não acredita que você é vítima. Se você não está numa situação boa hoje, procura refletir e pensar, não só financeiro, pode ser de qualquer área. Hoje em dia, não vou falar moda, mas assim, tem muita gente que está dando depressão, que é a doença do século. Sim. Ela pode estar resolvida financeiramente, mas tem um problema, ou é familiar, ou é amoroso. O que eu posso fazer para poder resolver essa parte? Dá uma refletida, fala, não, eu posso fazer isso. E começa a melhorar de pouquinho em pouquinho, porque essas viradas de chave não é de hoje para amanhã, tá? É um processo, É né? um processo, demora um tempo. E para de fazer de vítima. Isso aqui para mim tá ruim. O que eu posso fazer para melhorar? Vou fazer isso. Começa a fazer. Nós estamos acabando o ano, 2025. Agora aí, pensa, de hoje até o dia 31, que vai virar em 2026. O que eu quero melhorar na minha vida em 2026? Todo mundo tem que melhorar alguma coisa. Ninguém tá aqui, eu tô 100% certo, eu tô perfeito. É difícil. Quem fala isso aí tá mentindo. A gente sempre quer melhorar um negocinho. Às vezes não é financeira. Então, assim, reflete agora, precisa de fazer isso. 2026 você faz. Faz o que você pensou agora, final de ano. Em 27, eu acredito que já vai ter resolvido aí 80% do que você está querendo melhorar. Falando aí, lembrei do nosso começo. O Iago chegou em mim, né, e falou, não, vamos montar um podcast, veio com a ideia, tudo montadinho, também tudo organizado, né? Aí eu sempre gostei, né? É uma coisa assim que eu amo é ajudar pessoas a mudarem de vida. E um intuito desse podcast foi isso. Porque, por exemplo, você no seu dia a dia é meio corrido. A pessoa, né, não tem acesso a você muitas das vezes para conversar a respeito disso, de empreendedorismo, não tem acesso, né, às pessoas que a gente já trouxe aqui Conhecer. antes, entendeu? Porque assim, vocês não tem como a gente dar conta de ajudar todo mundo que precisa e que quer. Não tem. Então, o intuito desse podcast em si também é isso, para que a pessoa entenda, né, o que é vencer, para a pessoa entenda, né, como que é feita as histórias, que não é sorte, é trabalho, que não é simplesmente obra do acaso, é saber, né, aproveitar as oportunidades, saber, né, resolver os problemas. Então, assim, o maior intuito hoje desse podcast é isso. Por isso que a gente sempre gosta de colocar, né? Histórias que inspiram, sobre empreendedorismo, de pessoas que vencem na vida. Já trouxe aqui também, né, Pastor Vilmar, que é uma pessoa excepcional também, que é um dos maiores líderes religiosos aqui da nossa cidade hoje. Para quê? Para tentar trazer isso, né, para as pessoas. E, na sua visão, você acha que isso seria importante a pessoa, por exemplo, procurar conhecer as pessoas que estão ao redor dela e procurar conhecer um pouco mais da história, que isso aí vai ajudar a pessoa a crescer na vida? Eu acho que é demais, que é muito importante. Assim, o intuito do seu podcast é ajudar pessoas. Isso. Tudo que nós estamos falando aqui vai ficar gravado. Então, se a pessoa assistir aqui 1 hora de conversa e tirar o proveito de uma frase que nós estamos falando, um pensamento, talvez ela não vai escutar de mim ou de você pessoalmente, mas ela vai ver aqui no podcast. Sim. E eu tenho certeza que alguma coisa agrega. De todos os episódios que você já fez aqui, do meio dos próximos que vão vir. Então, assim, o podcast é um negócio que hoje tá em alta, né? Eu vejo muitos podcasts também de pessoas que eu gosto, que eu admiro. E do seu, como é local,
é mais dentro da realidade em Umas, falando para nossa região aqui. Lógico que a gente vê podcast gigantesco aí que pega o Brasil inteiro. Mas a gente falando a nossa própria língua aqui de Umas, de Goiás também, é muito bom. Exato, ótimo. Você tem várias empresas, né? Você comentou que está trabalhando. Eu queria um ponto bem específico, né? A gente investe muito em marketing, né? Daí eu que gerencio o Samuel, tenho uma empresa que eu trabalho. Eu queria saber da sua visão, né? Porque a empresa tem várias frentes, né? Tem o marketing, tem o comercial, vendas e tudo mais. Eu queria saber de você esse ponto, né? Como que você atua nessa parte de marketing? Qual que é a importância disso? Porque eu pessoalmente vejo muitas empresas boas que às vezes perecem por essa falta também. Eu sei que tem várias frentes, mas essa falta do marketing, né? Eu queria ver sua visão, né? Toda essa Eu acho experiência. que o marketing é uma das principais áreas da empresa, para quem trabalha com vendas. Que assim, vamos jogar ali para um jogo de futebol. O marketing, ele é o meio de campo e o vendedor é o atacante. O marketing ele vai preparar ali tudo para o atacante. E o atacante, que é o vendedor, ele vai fazer o gol. O que é o gol? A venda. Então, eu acredito muito no marketing, principalmente o que nós estamos fazendo aqui. Aqui nós estamos numa conversa, mas é o marketing. Sim. Tá? É um marketing para mim, para vocês também, porque a gente vai estar na boca do povo também, sendo bem sincero. E rede social hoje é muito importante, você consegue divulgar o seu produto para todo mundo, é barato, é só você fazer bem feito que não tem custo. Sim. Lógico que a gente, conforme for melhorando, tem os investimentos, né? Sim. Mas assim, você consegue atingir várias pessoas com rede social hoje. E o marketing é uma forma de você divulgar o que você faz, os produtos que você tem, para o público. Então, Tá. seja em rede social, em panfleto, em carro de som. Eu acho que é assim, principal Quem não é área da visto não é empresa. lembrado, né? Aquela Tem que velha ser frase. visto. Tem que ser Tem que visto. ser visto para ser lembrado. É aquele negócio, né? A pizzaria que vende mais não é a melhor, é a que mais aparece para a É pessoa. a que mais aparece. E todo mundo precisa Exato. do marketing. Às vezes, assim, eu tenho um pensamento, todo mundo é vendedor. Você, quando foi começar a relacionar com a sua esposa, você teve que se vender para ela. Exato. Então, às vezes a gente não é vendedor diretamente, mas indiretamente, até para você fazer um negócio, para comprar uma casa, por exemplo. Se for à vista, você vai pagar, mas se você precisar de um crédito, de um prazo, você tem que vender para o banco como que você vai fazer o pagamento. Então, assim, a gente é vendedor 24 horas por dia em todas as áreas que a gente vai fazer. Samuel até fala muito aqui na reunião, né, Samuel? Sobre rede social, né? Você falando. Ele fala muito sobre os meninos, né? Cuida da sua rede social, de vocês, porque a gente se vende primeiro, né? Igual como você comentou. Então, a nossa imagem chega primeiro. Então, já aconteceu episódios de pessoas que queriam comprar uma casa, às vezes um valor maior. Chega na rede social do Samuel, como vê ele aparecendo, ele falando, ele mostrando a família, ele na igreja, porque é ele mesmo que lá, né? A gente não coloca nenhuma mentira ali. E sente a confiança ali de poder fechar um negócio, né? Porque uma casa é diferente ser ali numa padaria, alguma coisa, né? É um projeto de muitos anos, de um custo bem Eu maior. falo muito sobre isso, sobre aparência, sobre a pessoa, né? Aparecer também, gerar confiança, colocar o rosto. É um exemplo que eu uso muitas das vezes, né? Falar, a pessoa tem 50 mil. Se ela não confiar no céu, ela vai mandar 50 mil para sua conta? É muito Não dinheiro. vai. Não vai. Ou seja, se a pessoa não tiver. Aí tem gente que fala, tem gente que julga pela aparência e tudo mais. Mas, por exemplo, a primeira coisa que a gente olha numa pessoa é a aparência dela. Quando a gente não conhece aquela pessoa, que a gente não tem intimidade com ela, a primeira coisa que a gente olha nela é a aparência. Então, por exemplo, se eu tiver bem alinhado e a pessoa tiver que comprar uma mercadoria aí, porque a gente mexe com casa, vamos supor aí uma casa aí de 250 mil, ela vai confiar os 250 mil numa pessoa que aparece mais, que é mais vista, que, como se diz, que tem uma aparência melhor, uma pessoa assim mais alinhada, ou vai confiar numa pessoa que ela nunca viu bem dizer na vida
e não tem aquela aparência assim tão alinhada, uma pessoa desleixada e tudo mais. Eu tenho, por exemplo, essa visão. Eu até jogo isso pra você. E você, no caso, você confiaria mais numa pessoa assim de boa aparência ou você acha que isso não interfere? Se fosse para Não. você confiar o seu dinheiro ali no imóvel, na sua casa hoje, se fosse comprar ela à vista hoje, por exemplo. Eu acho que a aparência julga demais, tá? Então, assim, a pessoa que tá... Não precisa ser bonita, não. Tem que estar bem arrumado, bem apresentado, cabelinho cortado, a barba arrumada, uma roupinha bacana. Não precisa de ser trencado também. Isso mesmo. Ó, você quer andar arrumado, bem aparente. Você põe uma camiseta preta, você vai pagar aí R$50, uma camiseta arrumadinha, uma calça jeans e um tênis preto. Qualquer lugar do Brasil que você for, você tá bem arrumado. Cortou o cabelo, passou um perfuminho, não gasta muito. Mas assim, falando em aparência, a gente julga pela aparência, sendo bem sincero, tá? Falando a verdade. Principalmente a gente trabalha com vendas, então a gente tem que andar alinhado. Eu acredito nisso também. Passa mais credibilidade. Às vezes também você vai encontrar um malandro de boa aparência, tá? Não é só a aparência que julga. Mas ali, não sei se já ouviram essa frase, beleza importa nos 5 primeiros minutos. Para ter ali a abertura. Aí depois é o conteúdo, né? E todo um histórico. Mas, a priori, a aparência julga muito e conta muito. E não é caro. A Tá? aparência é o primeiro contato que a pessoa tem com a gente, né? Muitas das vezes, né? O primeiro contato que ela tem é a sua aparência. Não é que ela bate o olho ali, aquele foi o primeiro contato, antes mesmo do bom dia e tudo mais. Ou seja, ela já te viu. E que nem você falou aí, não precisa de gastar roupa cara e tudo mais. Basta Precisa. andar bem arrumadinho, bem alinhado. Porque não adianta também a pessoa ter uma roupa cara e andar, como se diz, né? Todo amarrotado, todo torto. Não vai adiantar. Muitas decisões são inconscientes, né? E na compra tem isso, né? Tem. Por isso que muitas estratégias de marketing, muita gente faz muita coisa errada de vendas online, de golpes, aproveitando essa parte, né? De muitas decisões inconscientes. E a aparência, infelizmente, acaba que é uma decisão inconsciente. Você bate... Eu já tive experiências de pessoas foram trabalhar com a gente bateu o olho e falou, mas depois que você vai trabalhar, você vê que a pessoa, assim, ó, tem uma capacidade incrível de trabalho, de conhecimento, mas naquele momento que você bateu o olho... Faltava só um tapa ali para ele então, assim, alinhar. até depois a gente fica questionando assim, nossa, eu julguei a pessoa, mas o que acontece? Se fosse um momento que a gente fosse fazer um negócio, alguma coisa, só vendo, teria perdido o negócio. Alguma coisa assim, né? Então... Eu concordo nisso, a aparência julga bastante. E também ficar esperto com malandro também, né? Não, Então, demais. assim, julga muito, mas quem aí tiver vendo nós aqui, não olha só a aparência também. Tem que ver todo o por trás. Por isso também que é muito importante, né? A pessoa tá sempre aparecendo. Porque se for malandro, uma hora a casa cai, né? Cai. A pessoa que sempre tá ali, né? Procurando aparecer. Lucas, conta pra mim assim. Eu quero que você me fala um conselho que alguém te deu que você nunca esqueceu. Um conselho assim que a pessoa te falou e você gravou isso na sua mente e coloca em prática. Um conselho, assim, uma pessoa que eu admiro muito e é um exemplo, não só para mim, mas para muita gente aqui de Umas, que é o meu avô Américo, que ele já faleceu em 2012, porém é uma pessoa de muito respeito. E assim, não foi nem conselho, foi um negócio que eu reparei ele e era o estilo de vida dele, era o que ele fazia. Fazer as coisas para dar certo. Eu até já comentei aqui um pouquinho sobre a transparência. Faz um negócio para dar certo que não tem como dar errado. Ser transparente, ser uma pessoa honesta, aberta, e aí devagarzinho os negócios vão dando certo. Não foi o conselho, foi um negócio que eu mesmo reparei e falei, não, realmente faz sentido. Faz sentido. Outra coisa também, que muitas vezes a pessoa interpreta de forma, muitas das vezes errada, que nem você falou aí, né? Faz pra dar certo. Muitas das vezes interpreta a gente como teimoso, né? Bicho teimoso. Tem um negócio. Cabeça dura. O teimoso também, ou ele dá muito certo ou dá errado, mas vai pra frente. Vai
Vai. Quando a pessoa tema naquilo que é certo, nas próprias convicções, naquilo que não, como se diz, aquilo que não infringe, né, outras pessoas, que não prejudica outras pessoas, a chance de dar certo é E bem aí, maior. até pegando um paralelo aí nesse teimoso, aí até aquele negócio é a constância. Isso. Se você for ser constante, você vai subindo devagarinho, devagarinho. Você não vai lá em cima e desce. Então, assim, a constância, ela te traz muito benefício. Em tudo, até, vamos supor, academia. A pessoa, ou para emagrecer, a pessoa que é constante, ao longo do prazo, ela tem muito mais resultado do que uma pessoa, vamos trazer para o emagrecimento, que peso, ou todo mundo quer emagrecer um pouquinho, ou quer ganhar um pouquinho de massa. Se você for fazendo ali devagarzinho, um pouquinho por dia, ao longo de 1 ano, ao longo de 2 anos, eu te garanto que você vai estar melhor do que uma pessoa, vou fazer uma dieta, perdi 6 quilos num mês. Mas aí passou 6 meses, ela ganhou 12. E aí? Agora, se você for constante, for devagarinho, fazendo o negócio certo, todas as áreas da sua vida, você vai ter mais resultado. Aí nesse processo, citou emagrecimento, mas... Então, dias de luta, dias de glória, né? Às vezes você tá no processo querendo emagrecer, às vezes você errou, mas aquilo que você errou, você não vai desistir. Você vai continuar, E você continua. né? E a vida é assim também, né? Empreendendo, tanto na parte pessoal, no que for. Então, a gente comentou muito sobre, às vezes, a pessoa depressiva, tem vitimismo. Então, é dias de luta, dias de glória, né? Como diz a música. Hoje foi bom, amanhã foi ruim, tranquilo, depois eu vou continuar buscando melhorar. Não, esse dia eu não consegui, então essa constância que você comentou é muito É um negócio importante. que eu acredito que dá certo. E uma coisa que vocês comentaram, né, dessa persistência é muita visão, né? Eu tenho certeza, por exemplo, no seu novo empreendimento no posto, você já viu o negócio funcionando na sua cabeça. Tava pronto, todas as partes. Aí o difícil é as pessoas verem isso, né? Então, às vezes, nos negócios é mais... E assim, vamos falar sobre visão e ideias. A gente tem muita gente que às vezes tem visão, tem ideia, tem um negócio bom, mas não adianta só ter a visão, não, você não põe em prática. Sim. Então, você conhece aí uma pessoa que ela é cheia de ideia. Todo dia ela tem uma ideia muito boa, mas ela nunca faz nada. Ela não executa. Aí o que adianta? Ela vai ter ideia. Aí pega uma pessoa que às vezes escutou a ideia, ou vamos falar assim, tem outras ideias, mas não são tão brilhantes, mas o cara faz, o dele vai para frente. Do que essa pessoa aí que só pensa, pensa, pensa e nunca executa nada. É importante a gente executar as coisas. Sim, exato. Né? E é na execução que a gente vai aprendendo, né? Nem sempre no início da execução vai dar certo, né? E ninguém acerta tudo também, não. Acho que eu já falei aqui mais cedo. Outra pergunta. Muito fácil, se eu acertasse. Quem é Deus para você? Se você pudesse descrever Deus, como você descreveria? Eu sou cristão, então, assim, Deus é o criador do mundo, ele que é o dono de tudo, a gente tem que respeitar a Deus. Eu não acredito que tem que temer a Deus. A gente tem que ter um respeito, porque eu acredito que ele é justo. E também, assim, se você fizer para dar certo, se for uma pessoa boa, você não precisa de temer a Deus. O Deus vê você, ele vê o que você faz. Então, assim, a gente deve tudo a ele, que é o nosso Criador, tem que ter muito respeito, mas eu sou de um pensamento que eu não temo a Deus, eu respeito. Eu respeito, assim, ele é nosso superior, mas, assim, ele consegue ver o que você está fazendo. Se você tiver mais positivo do que negativo, você vai estar bom na balança com ele. A Bíblia fala, né, sobre o temor. Só que, assim, muitas das vezes a pessoa interpreta isso até mesmo de forma errada. Temor, de acordo com a Bíblia, é ter medo de perder a presença dele. Entendeu? E muitas das vezes eles trazem isso como se a gente tivesse ter medo de Deus. Não é ter medo de Deus. É como você falou, a gente não precisa ter medo de Deus. Só que assim, eu acho que é por causa de tradução tal, e tudo mais, hoje em dia muitas pessoas interpretam de forma errada. Mas sim o temor que a Bíblia fala
é ter medo de perder a presença de Deus. Ou seja, o respeito, o amor, o carinho, né, que a gente tem com Deus. E outra, eu creio que quando a gente obedece às leis que Deus criou, ele tem as recompensas, porque cada Tem. lei dele, Sim. ele tem as recompensas dele. Tem. Eu costumo falar, que nem, por exemplo, eu tenho 2 filhos, né? O Abraão de 9, a Estherzinha de 2. Se eu entregar isso aqui pro Abraão e falar assim, divide com a sua irmã, ele vai dividir. Se eu entregar para ela, ela não vai, porque ela não tem conhecimento. Então eu vejo que Deus muitas das vezes é mais ou menos assim. Se ele te entregou algo, ele quer que você abençoe as outras. Que se você não abençoar, você não vai ter. Só que se, por exemplo, se eu entregar isso aqui para ele, né, pro Abraão, e na dó ele entregar tudo para outra pessoa, eu não vou confiar nada nele para ele administrar mais. Então eu creio que na temperança, ou seja, aquele que sabe dividir, mas não é aquele que sai entregando tudo a ponto de ficar sem, que é onde as pessoas frustram, né? Que tem aqueles que seguram demais e aqueles que abrem Abre demais. demais. Eu concordo com isso aí também. A gente tem que procurar ali um meio termo que vai dando certo. Vai sendo abençoado. E família, qual que é a importância para você? Qual que é a sua... É 100%. Família, assim, eu sou muito família, sou muito ligado com os meus pais, com minhas irmãs, com toda a minha família. A gente mora todo mundo aqui em Umas. Então, assim, família para mim é tudo, né? A base, né? É minha base. Força, tudo. É minha base. Família. Igual até brinquei aqui um pouquinho mais cedo, eu não venho de história triste, de brigas, de familiar. A gente sempre se deu muito bem, todo mundo respeitou um ao outro. Então, vamos ali, bora. Todo domingo a gente almoça junto. Então, para mim é a base. É a base de tudo. E é um exemplo que eu quero deixar o meu filho para ele poder seguir isso para frente. Benção. A família junto, né? Eu já tive em trabalho muitas pessoas que às vezes irmãos que não se conversavam. Eu acho muito triste, porque um dia os pais não vão estar, né? Um dia o Samuel também tem uma filha, um dia a gente não vai estar. Os filhos vão ficar, né? Então, quando a gente constrói, trabalha, busca ter uma família assim igual a sua, eu acho que só tem resultados bons, né? Então, E também é um exemplo, né? Da família. Às vezes, acontece ali, o pai não quer ver os irmãos brigados. Mas ele é brigado com o irmão dele. sim. E aí? Como é que vai... Como é que vai Vai cobrar essa refletir. posição? Nós tem falado bastante, né, sobre o exemplo. É o exemplo. Exato. A gente está caminhando pro fim, mas eu queria falar um pouco sobre o Lucas, não o empresário. Como que você tem cuidado de você, né? O Dr. Jefferson Coutinho veio aqui, né? E ele falou que ele... Acho que era 10 horas, né? Que ele começa o dia, porque ele acorda cedo, faz as coisas dele, toma um café tranquilo, lê o jornal que ele quer. E eu queria saber como que você tem cuidado do seu CPF, ou seja, cuidado de você, para você se manter, né? Porque eu creio que um CNPJ bom, né? A gente precisa também ter um CPF equilibrado, né? A gente tem que buscar isso. Como você tem buscado isso? Não, o meu é tranquilo. Por que que é tranquilo? Talvez é mais tranquilo para mim do que para outra pessoa, porque eu gosto do que eu faço. Para mim, é segunda, é domingo, é sábado. Tanto faz. Eu acho bom o que eu faço. Então, assim, hoje eu tenho uma flexibilidade. Ah, não vou trabalhar hoje. Tudo bem, meus negócios vão andar Sim. sem eu trabalhar hoje. Mas eu vou, eu gosto. Você gosta de Eu estar lá, né? gosto. Então, assim, quando você gosta do que você faz, você encontra, se encontra, né? Fica mais fácil. Então, a gente não trabalha só por dinheiro, a gente trabalha para ter uma satisfação também pessoal. Se você que está aí, que tá trabalhando hoje, você fala assim, nossa, amanhã é segunda-feira, que saco, eu tenho que trabalhar. Então procura outra coisa para você fazer. Porque na hora que você começa a gostar do que você faz melhor, você tem mais resultado. Então, assim, cuidar do meu CPF é fácil. Dá para misturar. Dá O meu pra estar CNPJ, junto, né? eu gosto do que eu faço, eu não... Só tenho que agradecer, eu não reclamo, não. Eu falo assim, Sim. não, tá tão bom, vamos Isso- agarrar mais.
Isso seria a definição de sucesso? Da pessoa que alcança sucesso? Fazer o que É gosta? uma das definições. É uma Sim. das definições. É fazer o que gosta. Fazer o que gosta sem ser peso e ainda ter um retorno, né? Tanto para saúde emocional, financeira e entre Mas outras assim, não é coisas. fácil também não, tá? Às vezes a gente faz uns compromissos maiores, então você passa a noite acordado pensando. Eu tô falando só a parte boa, mas quem mexe com o comércio, quem vai aumentando ali os seus compromissos, Vai. às vezes passam as noites sem dormir Não, também. não é 8 horas por dia, né? Não é não. Não é. Não é não. Meu telefone mesmo eu vou falar assim, eu fico com meu telefone do lado de mim 24 horas. Eu devo dormir ali de 6 a 8 horas por dia no máximo, às vezes menos também. Eu tô falando um dia normal. Uhum. Se você quiser falar comigo, você vai me ligar. Se eu não atender na hora porque eu tô conversando com alguém, resolver alguma coisa, mas eu vou te retornar. Então a gente assim, só não tá online e querendo resolver os negócios, preocupado a hora que tá dormindo. Mas de resto, não existe esse trem de trabalhar 8 horas também não. Não tem equilíbrio, tá? É. Eu não tenho esse equilíbrio. E para quem quer fazer dar certo, no começo não vai ter esse equilíbrio. Se você quiser ter uma vida equilibrada, quiser ter férias, quiser ter horário para tudo, estuda, vai para um concurso público, que aí você vai trabalhar de outro jeito. E não é defeito também, tá? É estilo. Cada um é de um jeito. Então, não é que eu sou melhor ou pior que ninguém. É estilo. Eu falo bastante sobre isso também. Você acha que estabilidade existe ou não? Mesmo para quem, igual você comentou aí de... Não, eu acho que não. Eu acho que não tem. Acho que é um engano, né? Das pessoas, às vezes, vou para um concurso, vou tentar empreender, pensando que é uma Assim, estabilidade, né? no concurso, até existe assim, uma chance muito maior do que de uma pessoa que empreende. Só que ele vai ter que fazer todo um preparo, um estudo, passar numa prova. Falando da questão financeira, ele vai ganhar um valor X Vai ali, ter um teto ali que eu não... ele tem ali uma progressão de carreira. Para quem quer estabilidade, ser funcionário público, concursado, é o canal. Uhum. Agora, para quem não importa com isso e quer ir lá em cima e quer ir lá embaixo, aí vai para o empreendedorismo. Eu vejo esse lado aí como pessoas também assim que, como se diz, né? Se limitam àquilo também. Né? É estilo. Não é que é certo nem errado, não. Tem gente que gosta. Então, se o caboclo quer ali uma estabilidade, quer ser constante, questão do salário, se ele for por esse lado, ele vai ser mais bem sucedido, ele vai ser até mais realizado. Uhum. Tá? E já tem gente já que prefere correr de outros lados, que é o meu caso, que é o seu caso também, o seu. Então, é estilo. Mais alguma coisa? Não, queria só agradecer. Eu queria que, por fim, queria que você olhasse para aquela câmera ali e desse uma mensagem para quem está te ouvindo. O ano está encerrando, né? A vida continua, mas nós temos essa sensação que a gente tem uma nova oportunidade, né? Lógico que a vida continua do mesmo jeito. Queria que você, através de tudo isso, da sua experiência, daquilo que você aprendeu, a gente sabe que você aprendeu muita coisa nesse ano, que você pudesse compartilhar uma mensagem com as pessoas. Então, a todo mundo aí que está assistindo a gente, eu queria deixar uma mensagem. Aproveita que agora o ano de 2025 está acabando e pensa, você tem 15 dias para pensar agora. O que eu quero melhorar em 2026? Pensa, anota num caderninho, fala, eu vou melhorar tal coisa. 2026 você só aplica. Daqui a um ano você volta, no final de 2026, e eu tenho certeza que você vai ter melhorado. Isso aí. Lucas, a gente quer te agradecer demais por você estar aqui, essa oportunidade. Como o Samuel falou, eu tenho certeza que muita gente vai se inspirar na sua história, no seu trabalho. Hoje, você é uma pessoa conhecida aqui em Umas, eu tenho certeza que muita gente já se inspira. E nesse momento é só um sentimento de gratidão por você ter esse momento aqui com a gente. Obrigado. Imagino que a sua agenda tenha muita coisa para fazer e você tirou esse tempo para estar aqui conosco. Obrigado. Obrigado. Queria agradecer também, foi um papo muito bom. E assim, que nós estamos aqui conversando fiado, eu tenho certeza que vai ajudar alguém. Se ajudar uma pessoa já tá bom, né?
Já ajudou já. Ser mais eu tenho certeza que vai ajudar mais de uma pessoa, porque graças a Deus é bênção. O que você falou aí traz muita importância. E as pessoas que procuram, que param para assistir nós, com certeza já é uma pessoa assim que já tem um pensamento de crescimento, né? Um pensamento assim de querer já vencer, de aprender um pouquinho mais. Então, com certeza você ajudou mais de uma pessoa Vamos hoje. embora pra cima. Mais uma vez, brigadão mesmo, Lucas. Tudo de bom. Obrigado. Valeu, obrigado. E Até mais. a gente quer agradecer a todo mundo que acompanha a gente, acompanha nossas redes sociais. Tem todos os links no Instagram, YouTube. E é isso. Até a próxima. Até a Valeu. próxima. Até mais. Show, Ítalo. Show, foi. Foi bom.